1h05, essa é a programação esportiva aqui na Rádio Bandeirantes deste sábado e a gente começa acelerando. Pole Position começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position, seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. 1h06, está no ar o Pole Position aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos acelerar agora, nessa hora, para falar muito sobre Fórmula 1, mas também, claro, dando muito espaço à recuperação já do piloto brasileiro Pietro Fittipaldi. Para quem não sabe, ontem, nos treinamentos para a etapa do Mundial de Endurance em Spa-Francorchamps, na Bélgica, às 6 horas de Spa, ele sofreu um acidente grave na saída da temida curva Eau Rouge, bateu de frente na proteção de pneus, quebrou as duas pernas e vai se recuperando, pelo menos está consciente, passou por cirurgia, sofreu 2 fraturas na perna e a gente torce, claro, para pronta recuperação do Pietro, que ficaria, evidentemente está fora da prova, né? Mas que disputaria as 500 milhas de Indianápolis, o que não será mais, evidentemente, possível. A prova acontece no último domingo do mês de maio. Com a gente hoje, como sempre, a 1h mais 8, Juliane Serrazoli, que acompanha todas as provas da temporada da Fórmula 1 aqui no grupo Bandeirantes de Rádio. Tudo bom, Ju? Boa tarde a você. Tudo bem, Bernardo. Você não vai me perguntar onde eu tô, né, hoje? Não, pode hoje falar. Outro Brasil. Dia você estava na faixa de Gaza aí, na Cisjordânia, enfim. Hoje você está no Brasil? Hoje eu tô no Brasil, tô no mesmo fuso horário. Olha aí só. Para participar do Pole Position. Em que lugar do Brasil você está? Estou em Campinas, estou em casa. Você é campineira, né, Juliane? Eu sou, na verdade eu não nasci aqui, mas eu moro aqui há muitos anos, né? Mas eu sou bragantina, na verdade. Você nasceu em Bragança? Conheço bem Bragança. Me fala uma coisa, você torce pra Ponte Preta ou pro Guarani, hein? Aqui em Campinas eu torço pro Corinthians mesmo. Corinthians? Tá certo. E aí, Ju, o que você me conta sobre automobilismo? Fala aí. Bom, você estava falando do acidente do Pietro Fittipaldi, né? Um acidente grave, né? Ele teve fraturas expostas na perna esquerda e ele teve também rompimento de ligamento no joelho direito. O pessoal que corre aí, o pessoal também que trabalha com futebol sabe que é bem complicada essa lesão. O que a gente tem de informação agora, né? A cirurgia foi ontem, então não se sabe exatamente quanto tempo vai demorar a recuperação, mas se fala em 8 semanas. E isso para o Pietro é muito ruim, como você falou, tem as 500 milhas de Indianápolis, e o que a gente ficou sabendo ontem, que o pai dele acabou falando, acabou deixando escapar no meio do nervosismo, é que ele teria um teste de Fórmula 1. Ele falou, a gente ia anunciar já na próxima semana um teste com uma equipe de Fórmula 1 com a Haas. Eu fui atrás da Haas para checar essa informação, que me pareceu um pouco estranho, porque eles têm 2 pilotos de testes que pagam caro. Na verdade, eles são pilotos da Fórmula 2, de uma equipe que é ligada à Haas na Fórmula 2, e eles pagam caro para estar nesse programa de testes da Haas. E então, eu achei estranha essa informação, fui procurar na Haas, e o que eles falaram para mim é, me manda exatamente as aspas. Então, eles não negaram. Então, ao que tudo indica, parece que o Pietro realmente ia testar pela Haas, se não no teste de Barcelona, provavelmente no teste de Budapeste, no final de julho. Então, é um problema duplo aí pro Pietro Fittipaldi. Para você, Ju, ele, claro, se recuperando da cirurgia, enfim, que ele vai se recuperar, o problema é saber se ele terá a mesma velocidade, mas essa é outra questão. Mas se pegar o Pietro Fittipaldi até ontem, você o vê perto da Fórmula 1, como um brasileiro nesse momento mais perto da Fórmula 1?
Ainda não, né? O Pietro vem de ganhar a Fórmula 3 britânica e quem acompanha o automobilismo há muito tempo fala em Fórmula 3 britânica, o Senna ganhou e vários pilotos que acabaram chegando na Fórmula 1 ganharam lá, mas hoje em dia era uma categoria muito ruim. O campeonato do ano passado era muito fraco e ele ganhou esse campeonato, queria fazer um salto bastante grande que seria para a Fórmula 2 direto, acabou não dando certo, então o que eles tentaram fazer foi colocar o Pietro em várias categorias bastante diferentes, várias disciplinas até do automobilismo diferentes. Então ele ia fazer as 500 milhas, estava fazendo o WEC, né, o Mundial de Endurance, ele ia fazer a Super Fórmula japonesa, quase me escapou o nome, a Super Fórmula japonesa, que é um carro muito, muito forte, provavelmente é o carro... Então, é no mesmo nível do carro de Fórmula 2, até tem gente que fala que ele é mais rápido de curva que um carro de Fórmula 2, então ele seria o carro mais próximo da Fórmula 1 que existe. Então, eles tentaram colocar ele num programa bastante ousado para esse ano, para tentar alguma coisa mais forte, também teste com Fórmula 1, alguma coisa mais forte para o ano que vem. O que a gente tem, o Pietro, um piloto que está sendo bem preparado e que tem um grande aporte financeiro, mas hoje eu não o considero pronto. Se você falasse, o Pietro pode estrear o ano que vem, com certeza seria muito cedo. Bom, quem também está com a gente aqui no Pole a 1h12 deste sábado é a Alessandra Alves, como sempre também. Tudo bom, Ale? Boa tarde. Já correu hoje pela manhã? Tá um calorão, tá seco, Ale. Eu fui correr, eu não consegui direito não, viu? Um suplício, viu, Bernardo? Boa tarde para você, para Juliane, para todos os ouvintes também. Comentei isso assim que eu terminei 9h15 da manhã meu treino. Mas foi um sacrifício mesmo por causa dessa procura no ar. Acho que chega aquela época do ano aqui em São Paulo, principalmente, que ou a gente corre muito cedo, antes das 8 da manhã, ou então à noite só, porque realmente é um sacrifício. A gente termina a corrida, a boca seca, o nariz horrível para respirar também. Foi um sacrifício, mas paguei meus 12 lá. Quem me segue no Instagram vai falar, mas que mentira, o relógio dela estava marcando 9 e pouco da manhã, mas é que meu relógio fica sempre em horário de verão. Não sei por que eu tenho essa mania de deixar o meu frequencímetro sempre com 1 hora adiantada, então, mas eu terminei realmente 9h15 da manhã e concordo com você. Hoje estava no sufoco mesmo para terminar os 12 quilômetros, mas tá lá, tá pago. Tá difícil, Ale, tá bem difícil. Eu tentei correr hoje pela manhã, também dormi pouco essa noite, que também exerce uma influência no desempenho, mas, nossa, tá seco demais, a garganta pega, né? Horrível. É complicado. Precisando de chuva. São Paulo entra naquela época de estiagem, né, que vai mais ou menos de abril até lá para setembro, outubro, com muito pouca chuva, e a gente sofre. Quem corre sofre, só claro que tem muitos outros problemas respiratórios, que a gente sabe que acaba afetando a população também, mas para esse lado aí, fora o calor, né? Eu não tenho problema com o calor em si, mas com o tempo seco, hoje foi um sacrifício mesmo. Mas pegando carona um pouco aí no que vocês estavam falando sobre o acidente do Pietro, o dirigente Elton Jr. da Dragon Speed, a equipe dele, veio a público justificar, porque foi de fato muito estranho, né, Bernardo, o que aconteceu ontem na Rouge, aquela curva que é reputada como uma das mais importantes, míticas e velozes do automobilismo. O carro ali, deu para perceber, o carro de endurance tem, ao contrário do carro de Fórmula 1, ele tem luzes mais ou menos parecidas com um carro de rua. E deu para perceber que teve uma falha elétrica, as luzes se apagaram e ele perdeu a direção. A equipe diz que, naturalmente, o carro ficou totalmente danificado, mas que essa não é a prioridade agora. O importante é saber o que vai acontecer com ele, para ele se recuperar, mas, ao que tudo indica, uma falha técnica, né, elétrica muito grave. Difícil de admitir que um carro tem um problema como esse, e foi realmente muito estranho e muito preocupante. É ruim, ele vai ficar no mínimo 8 semanas fora, mas pela gravidade, pela violência do acidente, quebrar 2 pernas, entre aspas, só quebrar 2 pernas, até que foi um dano menor pela violência do acidente. O Alessandra Alves e Juliane Serrazoli, eu não sei se vocês se lembram disso, quem morreu num acidente muito parecido, no mesmo lugar, aliás, foi o Stefan Bellof, um piloto alemão
lembra dele? Correu pela Tyrrell, naquela prova que o Ayrton Senna chegou em segundo em Mônaco, que a prova foi interrompida, que o Prost venceu, que choveu pra caramba, o Beloff era o terceiro, se eu não me engano, nessa prova, e fatalmente chegaria nos dois, porque ele tava voando naquela prova. E ele morreu num acidente de também em carro de turismo, se eu não me engano, em 85 ou 86. Eu vou dar uma olhada aqui. 85 mesmo. 85, na saída da Rouge ali também. Um acidente muito parecido, foi com tudo, bateu, saiu de frente. Não teve, entre aspas, né? Não tô falando que foi sorte quebrar duas pernas, mas poderia ter sido bem pior, né, Ju? Se a gente não ligar o microfone, não vai, né? Sim, o Beloff, muita gente fala que seria o primeiro campeão do mundo alemão, né? Na verdade, a gente já teve, a Alemanha tem uma história meio trágica com o automobilismo. Muito. Teve o Von Trips como um possível primeiro campeão. Morreu num acidente terrível em Monza, né, Ju? Terrível. O carro saiu voando pra arquibancada, né? Exato. E Monza, quando bate com gosto, né? Não tem jeito. É sério o negócio. E o Beloff, ele era visto como agora vamos ter um campeão do mundo alemão. E eles tiveram que esperar que quem foi o campeão mesmo foi o Michael Schumacher, que acabou tendo um fim, ou quase fim, trágico mesmo, né? Exatamente, só que fora das pistas, né? Exatamente. Exato. Exatamente. O Beloff tinha só 27 anos quando morreu, quer dizer, de fato tinha tudo para vingar na Fórmula 1, talento não faltava, foi uma 30 quilômetros de Spa-Francorchamps, essa prova que ele estava disputando e acabou perdendo a vida ali. Então, de fato, a gente, quem gosta de automobilismo sempre é muito fã de Spa e a gente consegue se lembrar de várias ultrapassagens memoráveis. Me veio à cabeça agora uma que o Marco Webber fez em cima do Fernando Alonso ali. Eu acho que agora o ano não vou me lembrar, acho que talvez 2011, 2012, talvez, mas de fato essa alta velocidade acaba gerando esse risco aumentado também para os pilotos. Vamos torcer para o Pietro Fittipaldi se recuperar, inclusive porque é um piloto jovem, 21 anos, embora ainda, como a gente explicou, ainda não, talvez não fosse o próximo brasileiro com chance de estrear na Fórmula 1, mas de qualquer forma um piloto com uma boa carreira ainda pela frente. Bom, agora 1h18, lembrando que Spa é uma pista perigosíssima, né? A pista mais fascinante é aquela que exerce um fascínio maior sobre os pilotos, mas pegar Suzuka, Spa, Interlagos talvez, mas ela é muito perigosa, né? Teve o acidente gravíssimo também do Luciano Burti na Blanchimont, né? Na curva Blanchimont, ali no final já da volta. Não foi um choque, mas não chega pra lá ali do Ed Vine, né? Ele saiu, bateu com tudo também de frente na saída do Blanchimont. O acidente foi tão feio que eu me lembro do Irvine descer do carro e tirar os pneus de cima do carro do Burti. Vocês estão lembradas disso? Não? Sim, 2001, se não me engano, o acidente 2001. do Burti lá. 2001. Eu tô me lembrando de dois acidentes do Jacques Villeneuve, né? Ele tentou duas vezes na saída da Rouge, lá em cima já, né? Exato. Ele tinha feito uma aposta, se não me engano, que ele ia fazer o Rouge de pé embaixo. Hoje se faz o Rouge de pé embaixo, mas na época o carro não tinha tanta pressão aerodinâmica e ele se estatelou. Se não me engano, foram duas vezes. Inclusive, ele e o Zonta, né? Os dois companheiros de equipe acabaram se estatelando no mesmo final de semana, os dois companheiros de equipe da BAR. Que era um carro horrível, né? Um carro meio a meio, né? De uma marca de cigarro numa metade e uma marca de cigarro na outra, lembra? Exato, BR que virou a Honda, que virou a Brown, que é a Mercedes hoje. Isso, exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas. É claro que a gente vai atualizando a todo momento da programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes o estado de saúde do Pietro Fittipaldi, que eu relembro aqui, sofreu um acidente ontem feio em Spa-Francorchamps, num treino para a etapa belga do Mundial de Endurance. Eram às 6 horas de Spa-Francorchamps. Ele quebrou as duas pernas, a perna esquerda ficou bem ruim, com várias fraturas expostas e tal. Foi operado, já saiu da UTI, já se encontra no quarto do hospital em Liège, na Bélgica. A gente segue aqui informando. Mas agora 1h20, eu finalmente entro no assunto Fórmula 1 propriamente dito, ainda no rescaldo do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Eu achei que não ia falar isso nessa temporada, mas a vitória caiu no colo do Lewis Hamilton, hein, Juliane Serrazoli?
caiu no colo, tanto que ele ficou visivelmente sem graça em comemorar a vitória. Logo depois que ele saiu do carro, ao invés de subir para o pódio, ele atrasou toda a cerimônia, porque ele foi falar com o Valtteri Bottas. O Bottas que ele já não tinha caído no colo dele. Eu fiquei defendendo a semana inteira, o pessoal no blog acha que é sorte, mas não é sorte não. O que o Bottas conseguiu fazer foi a melhor estratégia possível para aquela corrida, que era cozinhar o galo, esperar, que uma hora ia sair o safety car. Quando saísse o safety car, você conseguia uma parada no box mais ou menos por metade do tempo, né? Você ganha uns 8 segundos quando tem um safety car na pista, e daí ele tinha já uma vantagenzinha para o Vettel, ganhou mais esse tempo do safety car, que ele ficou 40 voltas na pista com o pneu super macio esperando, e aí ele ia ganhar a corrida com méritos. Passou num pedaço de carro de uma batida que aconteceu na relargada do safety car, um toque com o Magnussen e o Pierre Gasly. Foi muito azar do Bottas, e o Bottas que depois, da mesma forma que o Hamilton passou meio sem graça, falando da vitória, falando que se o carro continuar assim, vai ser muito difícil ganhar esse campeonato, que o carro está muito complicado e tal. Da mesma forma que o Hamilton passou sem graça, o Bottas passou segurando o choro, mas falando que ele já sabia como ele ia se recuperar. Bottas, a gente sabe que é finlandês, e finlandês é bom de copo. Né? Ele falou assim, né? Olha, como você vai se recuperar, Valtteri? Eu acho que uns 10 pints de cerveja tá bom. Só para o pessoal saber, né, Ju, um são pint... 5 litros. Exato. São um pint, né? 5 litros de cerveja, para ele tava bom. Na Inglaterra, a medida inglesa, né? Um copão de pint, um pint, né? É um copão grande de 500 ml, meio litro, né? 10, dá para o cara ficar chumbado, né, Ju? E o Valtteri, que eu já vi, ele costuma beber cerveja e com um shotzinho de vodka do lado para dar uma, sei lá, acompanhada. Só para dar uma untada no estômago, né? Deve ser. Mas exato, o finlandês bebe pra caramba, né? O Kimi Raikkonen já, acho que tá mais tranquilo agora, né? Mas me lembro aí uma vez, acho que foi em 2006, 2007, sei lá, numa pré-temporada aí, ele foi flagrado dormindo na calçada em Ibiza, abraçado a um golfinho plástico. Não tem uma história dessa? Tem isso também, eu já ouvi dizer que ele, em Milão, ele, sei lá, ele bebeu, daí ele quis ficar em cima do carro, em cima do capô, em cima do teto do carro, e ele ficou pulando lá e ficou andando por Milão inteira com ele em cima do carro, não lembrava nada. No dia seguinte, acordou no hotel, viu o carro dele naquele estado e foi reclamar ainda. Quem fez isso com o meu carro? Que beleza, que beleza. Bom, falando do azar do finlandês, ô Alessandra Alves, 1h23, esse aqui é o Pole Position na Rádio Bandeirantes. Me parece que o Valtteri Bottas ia ganhar a corrida, já estava ensaiando a comemoração quando aconteceu esse desastre, para ele, claro, que foi o pneu furado no finalzinho, né? Como nós lidamos durante a transmissão pela Rádio Bandeirantes FM, parece que falta estrela pro Valtteri Bottas. É um piloto bom, é um piloto que não estaria num dos melhores carros da Fórmula 1 atualmente, se não fosse pelos próprios méritos, mas de fato não tem estrela. Parece que alguma coisa ainda precisa acontecer para ele reverter essa falta de sorte. E eu concordo inteiramente com o que a Juliane falou. Eu acho que a manobra desastrada do Vettel, que acabou tirando as chances, né, da Ferrari, que parecia, né, uma vitória, não fácil, porque Baku, né, o GP do Azerbaijão, está sendo dizendo que ser uma corrida, um palco de corridas malucas e inesperadas. Mas a estratégia do Bottas estava corretíssima, estava dentro do que podia esperar ali para aquela estratégia de pneus, muito vento na pista, os pneus demorando demais para aquecer, assim paravam em cada um dos pitstops quando voltava. Depois os pilotos tinham uma dificuldade muito grande para aquecer os pneus novamente, e novamente parecia que o Bottas tinha feito a lição de casa dentro do possível, dentro daquela imprevisibilidade da corrida. E, no entanto, né, durante a semana, a própria Mercedes veio a público dizendo que chegou a perceber o risco ali daquele fragmento que poderia
furar o pneu do carro do Valtteri Bottas, como aconteceu, mas não teve tempo de avisar o piloto, e naturalmente isso deve ter sido uma... Entre eles perceberem o detrito e acontecer, deve ter sido uma questão de fração de segundos mesmo, e ele acabou não conseguindo. Me chamou muita atenção o semblante do Lewis Hamilton no pódio. Quando terminou a classificação no sábado, nós comentávamos aqui que ele estava com um semblante confiante. Dava a impressão que, apesar de não ter conseguido marcar a pole, mais uma vez, perdendo uma pole position para o Sebastian Vettel, o grande rival dele aí nesses últimos 2 anos, ele estava confiante de que poderia fazer diferente na corrida. E, no entanto, no pódio, ganhando a corrida de uma forma que realmente caiu no colo, a vitória para ele estava com um aspecto constrangido. Eu achei realmente bem interessante, e eu acho que isso mostra, Bernardo, na minha visão, um amadurecimento do Hamilton como piloto e como pessoa também, porque numa outra condição, talvez mais jovem, talvez ele subisse ao pódio pulando, dando soco no ar, festejando a vitória, mas acho que tem consciência do que aconteceu. E eu acho que ele também tem consciência de que ele está num ano em que talvez ele tenha que se provar como piloto de uma maneira mais intensa do que em anos anteriores. A diferença da Mercedes para os outros carros antigamente, e nas temporadas anteriores, era muito maior do que já foi no ano passado e do que parece ser nesse ano. Na verdade, nesse ano, embora esteja líder do campeonato, a Mercedes está penando muito, tanto em classificação quanto em corrida. Então, eu continuo achando que a gente tem uma categoria, uma temporada muito interessante para continuar acompanhando esse ano. Agora, me parece, aí você falou sobre essa, é uma questão, acho que, sobretudo uma questão de respeito ao um azar danado do companheiro de equipe, né, essa comemoração mais comedida dele. Não foi no ano passado, deixa eu pensar aqui, a Juliane vai se lembrar porque estava lá, Hungria, em que houve um acerto para o Hamilton passar o Bottas para tentar atacar a Ferrari, mas se não conseguisse ele devolveria a posição, e ele devolveu de fato, não foi isso, Ju? Sim, o Hamilton ele costuma jogar esse tipo de jogo, lembrando que no começo da carreira dele, como a Alessandra lembrou, ele tem uma mancha na carreira dele, que é uma corrida em 2009, o GP da Austrália de 2009, quando ele fez uma ultrapassagem no safety car, e aí ele recebeu a instrução da equipe McLaren na época de ficar na posição e dar uma de João sem braço, e depois ele mentiu para os comissários que não tinha feito nada de errado e tal. Foi ele embora, foi pego nessa né? mentira. Foi embora. Foi pego nessa mentira, e isso é uma mancha muito grande. Isso até para os ingleses é uma coisa muito pesada de se fazer, de mentir e tal. Então eu acho que é uma coisa que às vezes fica na cabeça dele. Mas a Alessandra estava falando desse amadurecimento do Hamilton, e eu pensando no Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso, que vai completar agora 5 anos sem vitória, agora no GP da Espanha, né? Vai em casa, foi a última corrida que ele ganhou em 2013. O Alonso, por sua vez, ele aceita qualquer tipo de vitória, né? Com certeza. Pode ser roubado, pode ser o que for, ele ainda fala que foi uma das melhores corridas da vida dele. Eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, o Hamilton, assim, tem esses... a gente tá falando sobre isso, até é uma coisa que eu acho que é do povo inglês, né, Ju? Você morou na Inglaterra, não sei, Alessandra? Com certeza. Assim, no futebol eles não gostam, eles vaiam o próprio jogador que se joga pra cavar pênalti, eles têm uma coisa com o esporte lá meio séria na Inglaterra, no que diz respeito à honestidade, à ética, tal, não sei o quê. Mas na Fórmula 1, e aí transcende, acho que as fronteiras dos países, né? Aos quais pertencem os pilotos. Mas na Fórmula 1, o que eu já vi de piloto ganhar corrida e abusar ali ou então levar o regulamento a um extremo, né? E correr com o carro mais pesado e jogar água fora depois, tudo para vencer. O Schumacher durante um tempo levou uma fama de dique vicalista ali. Tudo bem, o Schumacher, na minha opinião, é mais um dos que tentaram ludibriar, e aí com o Flávio Briatore e o regulamento. Mas assim, não é uma coisa que começou com o Schumacher na Fórmula 1 definitivamente, né, gente? De jeito nenhum. Com certeza não. Então, né, Bernardo, que quando a gente fala desse assunto, sempre tem uma polêmica muito grande, mas o que a gente viu, as disputas que a gente viu entre o Senna e o Prost, na McLaren lá, entre 89
89 os dois na McLaren, depois 90, o Senna na McLaren e o Prost já na Ferrari, não é muito diferente do que a gente passou a ver já nos anos 90, com o Schumacher jogando carro para cima do Villeneuve, do Villeneuve, isso aí. Do Villeneuve, mais assintoso ainda. Mas não foi diferente do que a gente viu lá naquele final de anos 80 e comecinho dos 90. O Senna, quando foi campeão em 1990, depois na coletiva lá em Suzuka, fez um grande desabafo e falou que na verdade que tinha bateu mesmo, porque era uma forma de reparação do que tinha acontecido no ano anterior. Quem acompanhou, quem já leu, quem sabe história, sabe que de fato aquele campeonato de 1989 acabou indo quase pro tapetão, né? Na verdade, o Senna perdeu foi desclassificado, né, naquela corrida no Japão. Roubaram aquele campeonato do Senna, porque ele não poderia ter feito aquilo na Shinken, o carro não poderia ter sido empurrado. Tem ali umas coisas, mas levaram ao pé da letra demais. É que eu digo, se fizerem o que fizeram com o Senna naquela prova, vários resultados da Fórmula 1 teriam sido alterados ao longo da história, né? É isso que foi tudo, foi by the book, foi tudo ao pé da letra em relação ao regulamento, né? Porque foram buscar esse item lá do regulamento, e justamente no ano seguinte, quando tem a reunião de briefing para o GP de 90, quando junta comissário para falar com todos os pilotos, foi justamente uma discussão sobre a chicane que levou o Senna a sair da reunião, porque ele entendeu que o que estava se decidindo para aquela corrida ali em 90 era exatamente o contrário do que valeu para a classificação dele em 89, tanto que ele fica louco da vida, levanta e sai. No documentário, no filme Senna, que é excelente, aliás, quem tiver a oportunidade de assistir, não perca, porque é uma das melhores produções que o cinema já fez sobre automobilismo, tem essa cena, e ele fica realmente louco da vida, porque esse detalhezinho de regulamento que serviu para desclassificá-lo no ano anterior, na prova seguinte, no ano seguinte, ou seja, um ano depois, os pilotos ali reunidos estavam conversando com o comissário, né, com o chefe do GP, para que fosse considerado válido, né, ter uma conduta diferente ali. Então, essa questão toda de moral e de competitividade na Fórmula 1 é muito relativa, muito subjetiva, e eu acho que vale até que a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas vale também para a gente falar do acidente que aconteceu com o Daniel Ricciardo e o Max Verstappen nessa mesma corrida da semana passada. Muita polêmica sobre isso, quem foi culpado, se teve culpado, se foram os dois. Mas eu acho que tem uma questão aí muito subjetiva. A gente quer ver competitividade, a gente quer ver piloto indo um para cima do outro, e a gente tem que entender que diante dessa situação existe um risco inerente de ter batida, de um colocar o outro para fora da pista, dos dois saírem da pista, e aí depois fica tudo muito subjetivo para definir quem teve culpa ou quem não teve. Esse será o assunto do segundo bloco do Pole Position aqui da Rádio Bandeirantes. E sobre o vídeo, a imagem a qual a Alessandra se referiu agora, tem no YouTube. Se você colocar lá Senna irritado, vai aparecer um vídeo de quase 2 minutos que mostra bem esse bastidor do Grande Prêmio do Japão, em que ele fica pé da vida, abandona a reunião do briefing por causa do Piquet. Quem fala é o Nelson Piquet, ele fica pé da vida, eles nunca se deram bem, e aí isso fica claro nesse vídeo. Assistam, caso tenham curiosidade sobre isso que a Alessandra falou agora. Agora 1h34, essa aqui é a Rádio Bandeirantes, foco em você. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.
Amigo caminhoneiro e frutista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da Voz das Estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. 1h36, esse aqui é o Pole Position na Rádio Bandeirantes. Como eu havia antecipado no primeiro bloco, o bloco anterior, claro que o tema agora é o acidente entre os dois pilotos da Red Bull no Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku. Para você, Juliane Serrazoli, a culpa é do Ricardo que veio de trás? Você acha que ele é o culpado pela batida? Bom, se fosse acidente de trânsito, geralmente quem bate atrás é o culpado. É, né? isso, Na sempre. Austrália, no país do Ricardo, não existe esse tipo de atribuição. Todo acidente é culpa dos dois. O que eles veem é a porcentagem da culpa. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que tem mais a ver com o que aconteceu no último domingo em Baku. Lógico que o Ricardo, ele tenta ir para o lado, tenta ir para o outro. Ele poderia ter tirado o pé ali e desistido, porque ele já estava muito perto. Mas o que fica, o grande culpado ali, para mim, é o Max Verstappen, porque ele faz uma coisa que ele faz sempre. Ele espera o outro piloto se comprometer a um lado, se comprometer a fazer uma ultrapassagem de um jeito e depois ele fecha a porta. Isso é perigoso, porque não tem tempo de reagir. Basicamente o que ele está fazendo é dando ao outro a decisão de bater ou não, quando na verdade teria que ser uma coisa dupla, né? Quando você tem uma briga por ultrapassagem muito bonita, é aquela ultrapassagem que o cara consegue passar, mesmo com o outro deixando o mínimo de espaço possível, dificultando o máximo, dificultando sem enfiar o carro no meio dele, que é o que o Verstappen vem fazendo, né? Ele deixa muito para a última hora para fazer o último movimento e isso causa acidentes desde o começo da carreira dele na Fórmula 1. Isso vem se repetindo, ele leva bronca, mas eu estava ouvindo o que a Alessandra estava contando do Senna, estava pensando que o Senna, de certa forma, quando ele chegou na Fórmula 1, ele era meio o Verstappen da Fórmula 1. Bastante. Um piloto que muita gente um piloto que muita gente vinha como um cara muito rápido, mas um cara muito perigoso também. E depois o cerco politicamente para ele foi se fechando, né? Quando ele vai enfrentar o Prost frente a frente na McLaren com o presidente da FISA na época, como que chamava na época? Era a FISA. A FOCA era dos construtores, a FISA... A FOCA era o Bernie, isso. Com o presidente também francês e fazendo todo aquele jogo para o Prost, ele se vê politicamente enfraquecido. Com o Verstappen, eu vejo o contrário. O Verstappen hoje é um piloto politicamente muito forte dentro da Fórmula 1. Quem acompanha a temporada de perto vê claramente
massa de holandeses que ele traz para os GPs europeus que andavam meio às moscas depois que a massa Schumacher acabou, que os torcedores de Schumacher pararam de ir. O Vettel, por exemplo, mesmo sendo tetracampeão, nunca conseguiu trazer esse número de torcedores, ele nunca conseguiu ter empatia do torcedor alemão como o Schumacher tinha. E esse novo Schumacher, em termos de torcedores, é o Verstappen. Então o Verstappen ele está ganhando politicamente muito poder dentro da Fórmula 1, mas ele continuou fazendo besteira na pista. Então, para mim, vai ser interessante observar nas próximas temporadas se vão deixar ele fazer o que ele bem entender, porque para mim saiu um pouco barato para ele o que aconteceu em Baku. Ainda mais sabendo que é o companheiro de equipe dele, ele sabe muito bem como está a carga aerodinâmica do carro dele. Porque os dois carros da Red Bull, eles estavam com uma asa bem pequenininha, muito menor do que os outros, porque eles têm um motor Renault, eles precisavam compensar isso de alguma forma. Lembrando que em Baku, 1/3 da volta é aquela reta, a reta de 2 km, que dá 1/3 da volta, então é muito importante. Então eles estavam com o carro com pouca carga aerodinâmica e o cara ainda fica dançando na frente do companheiro, sabendo disso. Então, para mim, eu acho que foi o erro mais do Verstappen. Bom, pessoal, o ouvinte participa aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 999048756. O final de telefone 7984. Mande seu nome aqui que eu leio no ar. Ele falou que o Senna não jogou o carro no Prost. É que ele não tirou o pé e manteve a trajetória dele. É verdade. Na batida de 90, o Senna de fato... Dá na mesma, né? Ele não tirou o pé, ele foi lá e falou, eu não vou sair. A vantagem era dele, né? Se batesse os dois e saísse, a vantagem era dele, né? Não jogou, de fato não jogou. Mas tem responsabilidade no acidente. Não, lógico, ele só tá falando isso. Assim, eu já ouvi esse comentário de um jornalista inglês uma vez, famoso ele, até não me lembro o nome dele, em um documentário curto sobre o Senna, ele falava, o Senna era o piloto que deixava o adversário a escolha, ele dava a escolha pro adversário. Ele falava, se você me der o espaço, eu vou te passar. Eu vou tentar te passar. Se você não mudar a sua trajetória, vai bater. Então fica a escolha pro adversário. O adversário, lógico, sempre tirava o pé. Ele falava, não vou bater. Mas o Senna era um piloto que arriscava, ele enxergava um espaço, ele ia. Ele até tem um vídeo também no YouTube engraçado de uma briga que ele tem com o Jack Stewart, uma discussão. O Jack Stewart, uma entrevista, ele fala assim, e o Jack Stewart o pergunta, né? Pergunta a ele, fala, você não acha que você provoca muitos acidentes? Ele fala, olha, se você não tentar passar por um espaço que você enxerga e você sabe que existe, você não é mais um piloto de corrida. O Senna falava isso, eu vou tentar passar por onde der. E cabe ao outro cara decidir se vai tirar o pé ou não. Era a tática do Ayrton Senna. Bom, 1h42, chegou a hora de me despedir aqui, lembrando sempre e fazendo o convite para a semana que vem tem o Pole Position por aqui, para falar aí já do resultado do treino classificatório para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em Barcelona, começando, o início da temporada europeia, e a Juliane Serrazoli estará lá trazendo tudo pra gente aqui no Pole Position. Não é isso, Ju? Um abraço para você. Um abraço, eu vou estar lá e só falando que eu vi meus amigos comentando aqui, dá para esquiar esse final de semana aqui na Espanha, parece que está frio lá. Se tá frio lá, não é uma boa notícia para Mercedes, hein? E nos testes de início de temporada, lembra que nevou. Não teve, teve uma história bem interessante aí. Olha que barato, Bernardo, que programa legal aqui pelo WhatsApp. Ganharam um ouvinte, o Ademir Feliciano, de Altinópolis, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ademir. Siga com a gente aqui na programação de hoje esportiva da Rádio Bandeirantes. Ale, um beijo pra você, bom sábado, viu? Um beijo pra você, pra Juliana e pra todos os ouvintes. E só falando, a gente falou rapidamente do Fernando Alonso, que ele ganha qualquer corrida de qualquer jeito, pra ele tá bom. Grandes chances dele ganhar essas 6 horas aí de Spa-Francorchamps. Essa corrida na qual o Pietro Fittipaldi se acidentou na classificação, entrou na última hora agora, falta 1 hora para terminar.
e o carro dele, do Kazuki Nakajima, está na liderança, o carro de número 8. A gente sabe que quem gosta de automobilismo vai atrás dessas informações, então aí na próxima hora a gente pode ter Fernando Alonso finalmente ganhando uma corrida. Não é de Fórmula 1, mas é de um campeonato prestigiado também. Até semana que vem, Bernardo. Um beijo pra todos. Até. Pessoal, valeu. Muito obrigado pela companhia aqui no Pole Position. A gente segue, eu sigo com você na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, o mundo dos esportes. Depois tem concentração. É um sábado recheado. Depois tem o jogo de São Paulo contra o Atlético Mineiro. É um sábado recheado pra você aqui na RB. Valeu, pessoal. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.